É. Aê, Dri! E aí, norueguesa? Eu falo que quando eu solto o aê, nós estamos no ar oficialmente. Fechou, vamos soltar todos os aês do mundo. Ai, que delícia, gente! Tudo bem, Dri? Tudo bem, e tu? Tudo bem, graças a Deus. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Eu tô pensando aqui, como é que é possível estar falando e vendo alguém que está na Noruega? É a minha primeira vez que eu falo com alguém da Noruega, Estela. Então, seja boazinha comigo, porque não é fácil falar com alguém na Noruega. Vou te falar, quando eu sentia muita falta assim das pessoas, quando a gente fica num momento meio profundo assim, de sentir saudade, de abstrair assim, nossa, morar longe da família, dos amigos, eu olhava pro céu assim e via a lua, eu falava assim, gente, não é possível, se a gente vê a mesma lua, a gente não tá tão longe assim, né? Verdade, Não é verdade. verdade? Pelo menos aí num curto espaço de tempo a gente está com algum tipo de conexão, né? Com Isso, certeza. isso é muito útil, isso é muito útil de verdade. É isso aí, porque a distância é só alguma coisa que colocaram entre duas pessoas, o resto Entre a são gente elas e que a lua, decidem. É, exato. é. Isso aí. E sabe o que é mais legal? Tantas pessoas tentam construir tantos tipos de pontes e às vezes estão do lado. Eu tenho várias pessoas que eu tenho certa consideração e estão do lado. Mas às vezes o carinho, a consideração, o amor é tão grande por pessoas que estão longe que quando a gente tem a oportunidade de estar perto, ainda que por uma live ou ainda que por uma carta, nem existe carta mais, né? Uma chamada de vídeo, uma fala no WhatsApp, a gente fica tão com a alma tão preenchida que é tão gostoso. Então, assim, não tem jeito. A distância é só uma conta que a gente de vez em quando tem que fazer ela ficar bem baixinha para a gente ficar perto. Exatamente, e é esse preenchimento que eu vou fazer uma introduçãozinha bem rápida da live e vou pegar o gancho desse preenchimento que você colocou. A iniciativa de fazer essas lives dentro do Instagram começou durante a pandemia. Quando eu me mudei para a Noruega, eu me senti isolada, porque eu me afastei das atividades de educação, né? Me afastei da sala de aula. A Noruega é um país que apresenta muitas não dificuldades, mas assim, muitos desafios culturais para mim, vindo do Brasil, tendo o estilo de vida que eu tinha. Então, eu me senti muito isolada. E quando a pandemia começou, isso acabou piorando de uma forma que eu falei assim: meu, eu preciso fazer alguma coisa. E ficar dentro das mídias sociais sem um propósito, tipo, pelo simples fato de ficar rolando a tela, assistindo às vezes conteúdos que não agregavam, me dava muita ansiedade. E aí juntou a saudade de casa, o isolamento e outras variáveis, eu falei, meu, eu preciso preencher esse vazio da alma que ficou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a chamar pessoas para falar comigo dentro do Instagram. E aí comecei a chamar ex-alunos. A live inicialmente chamava meus ex, eu chamava ex-alunos, ex-colegas de trabalho, e o foco era em gestão. Eu falei, mas meu, se eu ficar chamando só a galera da gestão, talvez eu fique um pouco limitada. Então eu vou expandir esse horizonte, vou chamar pessoas que fazem parte da minha carreira, que fazem parte da minha vida e pelas quais eu tenho muita estima e muita consideração. Então a live nasceu com o propósito de ressignificar a minha presença dentro das mídias sociais e, por que não, compartilhar esses diálogos, essas conversas com outras pessoas que estejam online na mesma hora, ali no mesmo momento. Então, eu queria primeiro agradecer a sua presença aqui, agradecer você ter topado participar dessa iniciativa independente. Eu falo uma produção independente, gratuita. Vou te apresentar e aí eu passo a palavra para você, beleza? Beleza. Pessoal, meu convidado dessa noite ou desta tarde, para vocês que estão aí no Brasil, é o Adriano Lima. O Adriano, a quem eu carinhosamente chamo de Dri, foi meu colega de trabalho na faculdade Anhanguera, a gente lecionou junto. Hoje o Adriano você me corrige se eu estiver equivocada, o Adriano é diretor administrativo do HC Criança, do Centro de Reabilitação da faculdade, não é da faculdade, né? Do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e coordenador dos cursos de pós-graduação do SENAC de Ribeirão Preto. Então, uma pessoa que, além de ter muita experiência,
muita competência, é uma pessoa muito querida, eu tenho certeza de todas as pessoas com quais ele já passou pela vida profissional. Dri, muito obrigada pela sua presença, a palavra é toda sua. Obrigado, Estela. Eu que agradeço. Nossa, é muito legal poder estar falando com você. E assim, aquilo que a gente começou falando, é a qualidade da conversa, às vezes tem uma duração de muito mais tempo do que uma conversa estando do lado da pessoa que não vai agregar tanto. Então, falar com você é sempre um prazer. Eu te falei isso mais cedo, você é um exemplo. Se eu tivesse são difíceis as palavras, mas assim, a coragem, a pegada, a força que você tem, acho que eu seria muito maior em termos de ser humano mesmo do que eu sou ainda hoje. E é incrível poder ser amigo de uma pessoa como você, porque você tem uma força e leva essa força muito além dos limites de um país, né? Então, saber que você é minha amiga e atravessou um continente e continua atravessando e fazendo as coisas acontecerem é muito gratificante. Eu também sou um fã. A Estela é uma parceira. Quando eu chegava na faculdade, que ela foi coordenadora, ela foi minha chefe. Eu chegava e falava, e aí, Estela, e aí, tá tudo bem? Já ficava, mesmo se o ambiente fosse pesado, com a nossa postura a gente fazia ficar mais leve. E a gestão hoje carece muito disso, né? E mais do que a gestão, as pessoas carecem muito disso. Eu digo que as pessoas a gente tem um monte de pessoas que estão ao nosso lado para criar problemas. E é muito fácil os criadores de problema. E é onde estão os solucionadores, né? Onde estão as pessoas que vão agregar. E eu posso olhar para o lado e contar com alguém. Você sempre foi uma pessoa, tanto enquanto professora, tanto quanto a coordenadora, que a gente sempre olhava para o lado e podia contar, e as coisas davam certo, porque a gente é competente. Ninguém está em algum lugar à toa e nem por acaso, né? É fruto de muito tempo de trabalho, muito esforço. Então, eu agradeço muito estar aqui com você e tinha que registrar que a admiração é mútua, e assim, eu estou umas 3, 4 próximas encarnações, talvez eu tenha a coragem e o desprendimento e a bravura que você tem. Você é um exemplo não só gente, de mulher, mas de... mas é verdade. Quando você me contava as coisas, eu vou para o Rio, eu vou para não sei onde, eu vou para Noruega, eu falava, minha Nossa Senhora, não, mas eu já fui para a Itália, mas eu já... Caraca, mano, como é que pode? E pode, e dá certo, e graças a Deus, e está tudo bem. Né? Então isso vamos mesmo. Que vamos, e que vai dar tudo certo para todo mundo. É isso aí. As pessoas às vezes se equivocam quando pensam que a gente não tem medo, né? A gente tem medo, mas a gente faz com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo, porque senão a gente fica ali paralisado e as coisas não acontecem. Odri, eu vou começar com a primeira pergunta da nossa live, que é uma pergunta que a gente faz para todos os convidados. Quem é? E você se sinta na liberdade de usar as palavras que você achar que te definem melhor, embora eu entenda que nos definir é uma coisa bem difícil, mas quem é o Adriano? Obrigado por começar já fazendo uma pergunta tão simples de responder, porque... A mais difícil da live é a primeira. É assim, eu acho que a gente é um conjunto de sentimentos, ações, percepções e amor, ódio, carinho, falta de carinho que a gente vai atravessando durante a vida. Obviamente que por ser um conjunto de fatores e sentimentos, a gente é muito do pai e da mãe. Então eu sou muito do seu José Eustáquio, se eu não falasse Eustáquio, ele me bateria, que hoje ele já faleceu, e ele me presenteou com o Adriano Eustáquio, que ele achava legal. Então eu sou muito dele, sou muito da dona Marilda. O seu José era um caminhoneiro e dono de bar, estudou até a 4ª série. Minha mãe, a dona Marilda, dona de casa, ela trabalhou no comércio, depois... ela foi dona de casa o tempo todo, e eu sou muito dos dois, né? E aí tem um montão de gente que, se eu fosse enumerar aqui, seriam inúmeras pessoas que, umas com um pedaço maior, outras com um pedaço menor, foram contribuindo para eu me tornar a pessoa que eu sou, né? E eu atribuo tudo de bom que eu sou a essas pessoas. As coisas ruins que a gente faz ou que não aprendeu, eu atribuo a minha parte de estar aprendendo nessa terra, porque ninguém coloca nada de ruim dentro do coração da gente, a não ser que a gente permita. Então, assim, eu sou muito disso, cresci muito com eles, muito ligado. Eu não era o filho criado com a avó, era o filho criado com a mãe e com o pai. E aos 18 anos, para dar um pulo assim de tudo que aconteceu, eu nunca passei fome, sempre morei em periferia, nunca fui rico, mas sempre tive muito carinho. Aos 18 anos, eu tive 17 para 18 anos, minha mãe fica doente. E aí eu tive que sair de um cursinho que eu estava fazendo para prestar vestibular, para trabalhar.
Hum. E aí foi a pior coisa que aconteceu na minha vida e ao mesmo tempo a melhor. A gente tem sempre que tentar tirar um pouco de cada coisa, de cada lado que acontece com a gente, das coisas que acontecem. Porque era um lugar muito difícil de trabalhar, um ambiente muito diferente do que eu tinha convivido até então na minha Casa. vida, né? E aí eu não podia parar de trabalhar porque o dinheiro que estava entrando era muito significativo para o tratamento da minha mãe. Na época a gente não tinha o SUS custeando remédio, a medicação de alto custo. Meu pai comprava na época da inflação em dólar, ele ia na farmácia, fazia a conversão na hora e ele comprava os remédios dela. Então aquele dinheiro foi uma oportunidade de eu tentar ajudar um pouco tudo que meus pais tinham feito para mim até aquele momento. E eu agradeço muito, mas foi muito difícil. Uhum. Porque foi um momento em que eu tive que aprender a ser homem, não na concepção da palavra macho, na concepção da palavra ser humano. Eu tive que Hum. aprender a ser mais humano e mais homem ali naquele momento, porque a situação exigia. E eu fico muito feliz que quando exigiu, eu estava pronto para reagir. Minha mãe acaba falecendo um ano depois, eu tinha 18 anos, e aí meu mundo meio que dá uma desabada, porque ela era a estrutura minha e do meu pai, a gente não sabia fazer arroz, feijão, e eu não sabia que o meu leite não tinha nascido junto comigo na minha cabeceira, porque todos os dias de manhã tinha um pedaço de pão e um leite com Nescau ali na cabeceira. Eu não sabia que ali não já chegava e tinha uma pessoa que preparava isso todos os dias. Mas naquele momento eu aprendi que as coisas tinham que ser feitas por nós, por cada um de nós, e que não adianta querer passar o seu bilhete para o outro, que o bilhete é só seu. E aí, Stella, eu começo a trabalhar. Trabalhei como, saído desse primeiro emprego, trabalhei como segurança, trabalhei como balconista, fui trabalhando um monte de coisa. Até que eu fui trabalhar numa faculdade particular para poder estudar. Né? E depois, mais para frente, se a gente puder, a gente tem que sempre perceber quem ama a gente, quem está perto da gente, quer o bem da gente, porque nem sempre a gente tem a capacidade de se enxergar. Às vezes é necessário Uhum. que a gente se veja através do olhar do outro. Né? E foi através do olhar de uma outra pessoa, uma outra tia, que ela enxergou coisas em mim que se ela me contasse há um tempo atrás, eu diria para ela, tá, brincou, né? Isso não vai acontecer nunca. Mas ela enxergou. E aí eu fui trabalhar como porteiro numa instituição particular, porque eu poderia estudar. Totalmente a contragosto, porque eu achava que ser porteiro iria sujar o meu currículo, iria fazer com que eu perdesse o status que eu achava que eu tinha, porque a gente não tem status, a gente cria status, Hum. né? E status é uma coisa que a gente não precisa dele. E eu achava que eu não ia me dar bem. E aí, ali foi quando eu comecei a me descobrir, comecei a estudar, e eu dizia, para encurtar a conversa, assim, depois que eu comecei a estudar, comecei a me conhecer, comecei a trabalhar, eu dizia que eu ia escrever um livro porque eu tinha até o título do livro, talvez um dia eu escreva, árvore eu já plantei, o filho eu não farei, mas o livro talvez saia. De porteiro a diretor em 7 anos. Foi o tempo que eu levei para entrar numa instituição como porteiro e 7 anos depois eu recebi o convite de participar do primeiro cargo de direção no hospital, que é um dos maiores hospitais da América Latina e que me orgulho muito de fazer parte e de contar essa história não para mostrar que eu tenho status, mas mostrar que é possível as pessoas fazerem sim e, acima de tudo, celebrarem o que fazem, né? Porque senão a gente fica só na construção e nunca fica na parte de usufruir do que a gente construiu. Então, mais ou menos é isso, e aí, em cima disso, vem um monte de perrengue, um monte de coisa certa, um monte de coisa errada, a balança, eu digo que quando eu morrer, se tiver aquele filminho que dizem que passa, eu falo, não, isso aí não, isso aí tá errado, plantaram, isso é fake, né? E claro que a gente tem, e entre trancos e barrancos, acertos e desacertos, a gente vai tentando cada dia ser uma pessoa melhor, né? Acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, mas resumidamente é isso. 49 anos resumidos em alguns minutos. Meu, só essa resposta é que eu vou falando com as pessoas e eu vou anotando. E eu anoto assim elementos como a Dona Maria e do seu José, para que eu lembre dos nomes. Eu vou anotando palavras-chave, porque isso eu aprendo, né, com isso. E só das anotações aqui dessa resposta já daria uma live só baseada na sua resposta, mas eu queria comentar alguns desses elementos antes da gente partir para a próxima pergunta. Eu acho que em mais de uma vez na sua resposta, você talvez não com essa palavra, mas você indicou a necessidade de nós
ressignificarmos eventos e situações da nossa vida, porque a gente precisa ressignificá-los para seguir em frente, ou porque no ressignificar alguma coisa está uma oportunidade que a gente não veria não fosse essa ressignificação. Então, por exemplo, o fato de você ter, tipo, a contragosto aceitado ser porteiro de uma instituição para poder estudar e preocupado que isso mancharia o seu status. A gente precisa, e eu acho que esse negócio de ressignificar, em época de mídia social, que a gente se compara muito com as pessoas, o que as pessoas fazem, deixam de fazer, o que elas conquistaram, eu acho que ressignificar nunca foi tão importante. Porque ressignificar significa desaprender, né, Dri? A gente precisa se livrar de determinados conceitos, preconceitos que a gente mesmo cria e que, de repente vão abrir muitas portas para nós, vão curar dores e feridas que a gente criou ao longo da vida. Então eu queria destacar essa palavra aí da ressignificação. E aí você falou da árvore, do filho e do como é que é, do livro? A árvore, o filho, a árvore já plantei. E eu me identifiquei muito, porque a árvore já plantei, o filho não terei. Não terei, o livro talvez escreverei. E o livro talvez escreverei. Rodrigo, vamos botar esse projeto no papel. Vambora. Vamos de parceria, vai sair uma coisa legal aí. De parceria, imagina o que não sairia, gente. Dá pra fazer, já topei já. Vamos conversar. E aí eu vou passar para a próxima pergunta da live, que tem um pouco a ver com as primeiras lives que eu fiz aqui no Insta, como os personagens principais dessas lives eram os ex-alunos. Eu sempre perguntava para eles, fazendo uma analogia com a teoria de sistemas, como que era aquele indivíduo antes de entrar na faculdade, o processo de transformação que a faculdade causou, e como era esse indivíduo após a faculdade, com todos os elementos de transformação que a faculdade traz. Agora não são mais necessariamente ex-alunos, então eu queria que você tentasse identificar, embora você já tenha citado alguns elementos na sua primeira resposta, uma coisa ou um conjunto de coisas, ou talvez não a mais importante, mas a mais impactante situação da sua vida a situação mais transformadora da sua vida profissional, que hoje você olha assim para trás, e pode ser um para trás ontem, pode ser um para trás há 7 anos atrás, que mais impactou a sua carreira? Então, eu acho legal falar sobre isso porque eu uso esse processo de transformação, esse esquema de transformação nas minhas aulas para mostrar que a gente tem controle sim sobre o tipo de processo que a gente escolhe e o tipo de resultado que a gente tem possibilidade de atingir. A gente tem muitas coisas marcantes na vida da gente, né? Todo mundo tem, mas tem alguns processos que marcam. Da parte da educação, a faculdade em si foi uma coisa que me alçou para um lugar que eu não me achava capaz. Primeiro que eu não era um meio que eu nem conhecia. Então não é que eu não me achava capaz de ser diretor de um hospital, não é que eu não me achava capaz de ser um professor universitário, não é que eu não me achava capaz de fazer uma faculdade. Não era o meu universo. Eu não conhecia nada disso. Eu não tinha nem como falar, eu sou capaz, porque eu não conhecia. Eu não estou dizendo que eu não conhecia no sentido figurado, não, eu não conhecia mesmo, não era da minha realidade, não eram as pessoas com as quais eu convivia. Então aquilo para mim, eu nem tinha vontade de ser, porque eu não conhecia. Eu nem almejava me tornar, porque eu não conhecia, não era o meio do qual eu vivia. Eu ainda fazia parte me formei no colegial, eu já era um dos mais bem letrados da família, já podia pagar de intelectual, e estava bom. Agora o resto era trabalhar e fazer a vida acontecer. E está tudo bem se eu quiser isso também, não tem problema. Mas o primeiro grande processo de transformação foi essa entrada na faculdade, que eu comecei a perceber um tipo de potencial que, se não fosse a faculdade e as ferramentas que ela traz, né, através dos processos, através dos professores, através das próprias ferramentas que a faculdade te traz, e a educação, no sentido de formação, te traz, foi que eu comecei a perceber que eu poderia me tornar alguma coisa além do que eu tinha imaginado. E eu percebi que isso era bom.
É mais ou menos quando você Uhum. fala, não, eu não quero um brigadeiro. A hora que você põe o brigadeiro na boca, você fala, opa, o Me dá brigadeiro é mais. bom, eu posso me relacionar com esse brigadeiro aqui. Até hoje eu não tinha comido, mas hoje é legal. Né? Então, foi mais ou menos isso. E aí, a segunda, na faculdade, teve uma professora de psicologia que me marcou muito, porque eu questionava muito que em testes de psicologia, em testes de carreira, aparecia muito o meu nome de mais um amigo e uma moça da sala, uma amiga da sala, como líderes, né? E Uhum. começou a aparecer tanto, eu pontuando bem, fazendo aqueles testes, que um dia eu fui conversar com ela, eu falei, olha, isso aqui está errado, eu não tenho características de liderança, né? E aí que eu Uhum. te falo, a gente não precisa ser professor, a gente precisa ser antenado, a gente precisa querer fazer o dia do outro diferente, a gente precisa ter vontade de olhar para o outro enquanto ser humano e falar, às vezes, uma palavra, às vezes, uma receptividade, às vezes, um olhar vai fazer com que aquele dia do outro seja diferente. Óbvio que na construção do relacionamento aluno-professor, esse relacionamento é muito mais profundo, e no caso ali era porque já havia uma admiração da minha parte pelo tanto que a professora era incrível. E aí ela falou, tá, então você acha que não está errado? Preste atenção quando você falar alguma coisa, o que acontece com a tua turma na sala. E preste atenção quando os seus amigos, de maneira geral, falarem. E até hoje me impacta muito isso, por quê? Porque eu comecei a prestar aos meus amigos, a sala estava bagunçada, continuava bagunçada. Quando eu ia falar, a sala parava para me ouvir. Significava que eu tinha algo a dizer, significava que naturalmente as pessoas queriam me escutar. E obviamente que eu não falo isso mais uma vez. Ah, eu estou me vangloriando. Não, era um processo Não. natural de Uhum. construção de relacionamento que era gostoso, que eu também ouvia muitas pessoas falarem e eram extremamente importantes para mim. E aquilo fez com que eu falasse: caramba, eu tenho um Paranauê diferente aqui, eu tenho, né, um remeleixo aqui que pode me ajudar. Né? De repente eu posso me capacitar para ajudar as outras pessoas. Isso foi muito significativo. E a outra coisa é que assim, tem tanto exemplo da educação, a outra coisa foi no mestrado é que uma pessoa me chamou para dar aula profissionalmente, porque eu tinha começado a dar aula no hospital. A, Uhum. a, a, sabendo da minha formação, sabendo que eu gostava de conversar com as pessoas, uma diretora do hospital me convidou para participar de cursos de formação lá de carreira mesmo, internos, para os funcionários. Gestão de tempo, gestão administrativa, atendimento, e a gente começou a estruturar e dar esses cursos. Quando ela foi convidada para uma faculdade, ela falou, opa, se tem um cara que faz isso de graça e gosta, imagina pagando. E aí foi imagina como foi ela me chamar, e aí na hora eu falei, mas dar aula em faculdade? Eu comecei como tutor de curso EAD, né? Eu falei, dar aula em faculdade? Não, peraí, isso aí é para uns caras aí que são bons demais, não dá para mim. E aí eu fui, assim, com muito medo, como você falou, vai com medo mesmo, né? É. Eu tenho a impressão que as primeiras aulas devem ter sido horríveis, né? Mas eu fui, e aí deu muito certo, e assim, é muito gratificante essa troca, é muito gratificante esse processo de construção, porque eu já falo isso com os alunos, não é você só que aprende, a troca te ensina, né? Exatamente. A Uhum. troca te ensina muito, eu aprendi demais com os meus alunos. Óbvio que eu estava ensinando uma parte técnica, mas eu aprendia muito. Às vezes era o próprio aluno que dava aula através de um exemplo, ou ele fazia a ressignificação de um conceito que eu tinha. Eu falava, pô, isso é meu, isso não é dele. Então eu preciso juntar o meu e o dele para construir algo maior. Né? E essa ressignificação dentro de sala de aula, se o professor não tiver, para mim ele não é professor. Né? Aí Uhum. lá no Senac eu contrato alguns professores que vêm com a verdade pronta. É óbvio que ele tem que ter a estrutura da matéria dele, mas se ele não vier disposto a aprender e perceber que é uma construção e é uma ressignificação constante, fica meio sem sentido, né? Fica aquele Uhum. monólogo, o professor fala e o aluno vai tentando entender. Então é um processo constante. Então tiveram vários momentos em que esse processo de transformação foi muito possível de ser medido, foi muito plausível a mudança, assim. Então eu acho isso muito legal, né? Disso, eu acho isso muito importante. Perfeito. E de novo, quando a gente fala em ressignificar, né, isso eu tentava também passar para os alunos de alguma forma, quando você falou assim, ó,
eu fui o primeiro letrado da família e faculdade não era algo que fazia parte da minha realidade. Da aula em faculdade, então, e a gente entende quando passa por esse processo que a intelectualidade é sim uma competência, claro, ninguém vai negar isso nunca, mas a intelectualidade não representa outra competência, por exemplo, de liderança, de gestão de sala de aula, a nossa capacidade de entender que o aluno também ensina e que às vezes pode ser o professor mais intelectual do mundo. Ele às vezes não é um bom professor. Exato, Porque ele não é exato. capaz da troca, e não é um defeito, é simplesmente uma questão de Uma características característica, pessoais, exato, aham. de perfis, mas a gente precisa isso, era isso que eu tentava dizer aos alunos, talvez com outras palavras, a gente não precisa ser o melhor da sala, a gente não Não. precisa ser o intelectual, é como você disse no começo, né? Existem tantas pessoas focadas, às vezes, no problema, a gente quer solucionadores de problema, a gente quer colegas de trabalho que estejam comprometidos, que tenham o poder de ajudar as outras É, pessoas. Isso também é uma e, competência. E só fazendo um recorte, eu fui muito criticado no meu começo de carreira por características que eu carrego até hoje. E hoje eu tenho que brigar para não perder, que é leveza, alegria, descontração. Muitas vezes era confundido com falta de comprometimento, quando não tem nada a ver. Né? Exato. Eu prefiro trabalhar com. São habilidades que a gente tem que ter de fazer o ambiente ficar leve, de ver que um problema, se eu encarar ele chorando ou sorrindo, ele vai continuar sendo o meu problema. O impacto é em mim, na maneira como eu vou reagir àquilo. E óbvio que eu não estou falando isso aqui como um discurso de autoajuda, de então eu vou acontecer um problema, eu vou sorrir. Não, não é isso. Mas eu tenho que me preparar para a todo momento eu não fazer o que é 10 virar 100 em termos de agravamento de uma situação. Né? Se eu não consigo fazer ele se tornar um 9, um 8, que eu transforme ele num 10 de verdade e o encare como o problema que ele é. Senão fica muito difícil. E eu não tenho mais paciência para trabalhar com gente pesada, eu não tenho mais paciência para trabalhar com gente mal educada, eu não tenho mais paciência para trabalhar com gente que não respeita. Então, assim, já deu, para mim já deu. Entendeu? Então eu prefiro perder cargo, perder oportunidade do que me permitir trabalhar com esse tipo de pessoa, porque aí eu já acho que é uma escolha da pessoa e eu também tenho o direito de escolher se eu quero ou não estar com essas pessoas. Né? E eu acho que a gente caminha a trancos e barrancos, mas caminha para ter um ambiente mais saudável, para ter um ambiente mais adequado. Não vai ser fácil, é complicado, mas a gente vai chegar lá, porque não tem mais espaço para tanta falta de empatia, para tanta falta de humanidade dentro das empresas e mais que isso, tanta falta de educação mesmo. A educação aí não é educação de aprendizado, mas educação formal de berço. Né? As pessoas são mal educadas e muitas vezes elas se vangloriam disso. Eu aprendi. Aprendeu, desaprende, aprende outra coisa. A gente aprende todo dia, né? Então, eu acho isso importante também. Odri, eu vou sair um pouquinho do nosso roteiro, baseado Saia. nessa resposta e nessa questão que a gente está falando das pessoas. Eu acho que depois que isso pode ser uma interpretação minha, eu posso ter um viés aqui por estar morando fora, por sentir saudade das coisas e ter as minhas lutas diárias aqui trabalhando numa cultura totalmente diferente, mas eu sinto que depois da pandemia tem alguma coisa a mais acontecendo, assim. Eu até discuti isso um pouco com a minha madrinha, a Mônica, que foi a convidada da live anterior. Parece que existe uma ressaca emocional, assim, depois do fim da pandemia. E não poderia ser diferente, porque nós não estávamos acostumados a não ter a interação social diária do trabalho, então as pessoas ficaram em casa, isoladas, com medo, com um distanciamento assim das rotinas de trabalho que pode ter causado uma desaprendizagem. E aí, no momento em que a gente volta para esses ambientes de trabalho, parece que as pessoas estão meio perdidas, elas estão com medo, elas estão perdidas, elas estão se sentindo incompetentes, e aí junta o fato de que as coisas mudam muito rápido, o conhecimento se recicla muito rápido, a gente não sabe para que fonte de informação olhar. Eu tenho a impressão que para o estudante de uma faculdade, por exemplo, ainda talvez seja um pouco mais simplificado, porque ele está dentro da faculdade
diariamente com os professores, então é uma interação constante. Mas para a pessoa que já está no mercado de trabalho, que não está estudando atualmente, fica meio perdidão. E isso impacta no clima de trabalho, isso impacta na gestão de equipes, porque pode se desenvolver ali um conflito ou um funcionário desmotivado. O que você diria para, assim, como líder, como uma pessoa que tem experiência na gestão e liderança de pessoas, que estudou gestão de pessoas, como que a gente lida com essa ressaca emocional pós-pandemia? E que tem impactado, eu não sei se tem impactado, é uma impressão, pode ser que eu esteja errada, mas suponhando que eu esteja certa, como lidaríamos com esse desafio? Eu acho que você tem razão, você usou uma palavra aí de ressaca, mas eu acho que talvez não seja ressaca. A ressaca você cura mais rapidamente. Eu acho que se tornou uma síndrome aí que a gente vai ter que trabalhar durante algum tempo. Eu acho que a pandemia, e aqui no Brasil particularmente, a gente teve um agravamento por causa da polarização política, então isso também afetou relacionamentos, mas focando na pandemia, eu acho que a gente tem dois aspectos que eu enxergo. As pessoas foram obrigadas a conviver mais consigo mesmo, cada um teve que olhar para dentro e perceber, e aí muita gente não gostou do que viu, né? Porque rotina, trabalho, correria, faz com que eu não tenha que encarar de frente alguns monstros. E aí, de repente, as pessoas foram obrigadas a olhar para dentro e se enxergar um pouco. Eu gosto de estar na minha presença, eu gosto de estar tá comigo. Tem quando a gente fala de aulas de skills, né, de habilidades, tem uma que a gente chama de inner skills, que é aquelas que a gente tem que ter dentro da gente antes de começar a desenvolver qualquer outra. Tem uma que eu gosto muito, que eu falo nas minhas aulas, que é concentração, porque a concentração, ela fala que é estar na sua própria presença. Quantas vezes a gente realmente se permite estar na própria presença? Quantas vezes a gente não arruma argumentos para poder, às vezes, cobrir um vazio, uma saudade, uma dor, ou então alguma coisa que a gente nem sabe o que é, a gente acaba arrumando subterfúgios. Mais uma vez, eu fui muito criticado porque eu gosto muito de estar na minha presença. Isso faz com que às vezes eu fique sozinho, né? Isolado, lendo um livro, ouvindo uma música, assistindo um filme, fala, o que você tem? Então, nada, estou ótimo, né? Porque eu gosto da minha presença. Eu não acho ruim, e óbvio que eu não quero ficar o tempo todo sozinho, não sou um ermitão ainda. Mas a gente tem que gostar da própria presença. Então, acho que a primeira coisa, as pessoas olharam para dentro e muitas tiveram que encarar algumas situações que ficavam um pouco escondidas ali. E isso é difícil às vezes, porque você tem mais tempo para olhar. E a outra não, elas tiveram que olhar para dentro e se encontraram mais com a família, se encontraram mais com outras pessoas, com um universo ali que estava um pouco perdido de achar entretenimento nas coisas que a gente conquista no dia a dia, no espaço da casa, na rotina de um filho, no toque. Então tem os dois lados. Quando a gente volta para o trabalho, a gente carrega isso. Né? E muitas vezes a gente carrega a dúvida de aonde eu estou, quem eu sou, por que eu sou. Que ficou muito latente. Eu me questionei muito sobre o tipo de aula que eu estava dando, porque assim, para mim é importante o tipo de aula que eu passo para os alunos, e eu dizia para eles, eu não sei como a gente vai caminhar, porque foi de um dia para o outro, acabou a aula, fechou a faculdade, uma semana sem aula, na outra entra na plataforma e vamos tentar. Eu dizia, eu não sei como a gente vai caminhar, eu nem sei onde os recursos que a gente vai usar, eu só sei que a gente precisa caminhar. É aquele momento que você sabe, parado eu não posso ficar, a gente precisa continuar. E assim foi feito. Então, quando as pessoas voltam, elas voltam com esse peso todo para o trabalho. E elas voltam, algumas mais emotivas, algumas mais ariscas, algumas mais fáceis de se aproximar, outras menos. E você junta tudo isso num caldeirão ali que pode gerar um monte de problema, né? Eu acho que não é à toa que algumas doenças psicossomáticas têm aumentado e as pessoas têm que prestar atenção nisso sim, depressão, síndrome de Burnout, tem que prestar muita atenção porque são efeitos do dia a dia, da correria e pós-pandemia sim, e a gente como líder ou como trabalhador, a gente tem que estar prestando atenção no que eu falei. Muitas vezes as pessoas entram na minha sala para me pedir coisas ou soluções que eu não tenho.
Mas quando eu as escuto com respeito, eu já dou uma maneira de dizer, olha, eu entendi e eu concordo ou eu não concordo com você por isso, por isso, por isso. E a pessoa se sente minimamente abraçada naquele momento. Né? Porque muitas vezes eu não tenho esse espaço porque a pessoa está cuidando de si própria e não tem jeito de cuidar do outro porque ela não está pronta. Eu não entrego amor se não tiver amor, eu não entrego cuidado se eu não estiver me cuidando. Então, assim, isso requer um olhar mais atento e um exercício diário. Acho que volta lá na nossa conversa, de que, assim, do sistema de transformação, todo dia eu posso fazer uma escolha se eu quiser ficar um pouco melhor ou um pouco pior. O resultado do trabalho vai ter que sair de qualquer jeito. Né? Então, eu tenho tentado ficar um pouco mais calmo, ficar um pouco mais tranquilo, estar mais próximos das pessoas na medida do possível, porque não dá para estar em todo lugar a todo momento como as pessoas desejariam, mas ao mesmo tempo eu percebo que eu também sou humano, eu tô mais restritivo, eu não estou com tanta paciência para tanto mimimi, eu não estou com tanta coisa para um monte de... Então, assim, eu também tenho que me olhar e me cuidar. Então, se eu tivesse que dizer alguma coisa para as pessoas dentro do ambiente de trabalho, na própria vida, primeiro se olhem, se conheçam, quem eu sou, o que está me causando coisas boas, o que está me causando coisas ruins. Porque chega um momento que a gente não consegue lidar com tudo, eu tenho que fazer escolhas. E eu vou escolher as que me fazem mal, vou escolher as que me trazem dor, me trazem sentimentos que não são ruins. Então olha para dentro, se cuida um pouco e depois olha com um pouco mais de respeito para o teu lado, um pouco mais de carinho. A pessoa que está ali, muitas vezes ela também não queria estar. No hospital, eu digo que é um segmento que a gente tem que ter esse olhar muito atento de trabalho, porque é um local que as pessoas não queriam estar, estão loucas para ir embora e querem te ver o mínimo possível. Ninguém está num domingo à tarde e começa a falar, acho que eu vou fazer uma cirurgia no HC amanhã, né? Uma cirurgia que eu posso morrer ou não, porque lá é um hospital terciário, são cirurgias de alto risco. Então ninguém vai para lá porque quer, vai porque precisa. Como é que eu vou trabalhar isso lá dentro? E eu acho que na gestão de pessoas é muito isso, abandonar um pouco a chefia, que é aquele chefe torrão, impositor, que não discute, que não ouve, que sabe da verdade, e ser mais humano. Né? Eu odeio trabalhar com pessoa que acha que tem o conhecimento e só isso basta. Eu adoro trabalhar com pessoa que quer aprender, que mesmo não sabe, mas tem vontade, mas está disposta a te ajudar, está disposta a falar. Eu já recebi um monte de críticas, você precisa melhorar isso. Que bom, vamos lá, é assim mesmo. Né? Então é melhor isso do que trabalhar com as pessoas que não estão dispostas. Então, se eu tivesse que fazer esse olhar, a gente precisa de cuidado, porque todo mundo está um pouco carente, e se a gente todo mundo esperar carinho, não vai ter carinho para ninguém, não vai ter cuidado para ninguém. Porque está todo mundo precisando. Eu estou precisando, você está precisando, né? E eu sempre sou mais importante do que o outro. Vai ser sempre assim. Mas eu me olho para dentro, eu vejo o que eu tenho de bom, entrego um pouquinho para o outro, que eu também vou receber de volta. E isso na gestão vai funcionar, porque as pessoas querem honestidade, as pessoas querem transparência. Tem ferramenta de gestão que é Open Book Management, que é a gestão do livro aberto. É só eu falar o que está acontecendo para as pessoas entenderem. Quando eu entendo, eu faço parte daquilo. Então, eu tento trabalhar com ferramentas simples. Eu não gosto de, eu vou criar um mecanismo. Não, é aqui, ó, agora. Como é que a gente faz isso aqui? O que está te afligindo? O que eu posso te ajudar? E como é que a gente vai resolver isso? Depois eu vou te contar uma história sobre gestão, que para mim é marcante. Eu conto isso nas minhas aulas e faz muito sentido de se encarar dentro de um ambiente e poder entender o que eu estou trabalhando. Às vezes você não muda nada, você só muda a maneira de olhar o serviço. Eu tenho uma história para te contar disso que aconteceu comigo lá no hospital. Pode contar, agora. Agora. É assim, ó. Talvez tem gente que já está comigo, já conhece essa história aqui. Tem pessoas assistindo. Obrigado pelas mensagens aí. Eu e a Estela já falaram que adoraram a nossa aula, que são fã da gente. Eu também sou fã de vocês. E lembrem, o professor só existe porque existe alguém que algum dia quis dividir alguma coisa com ele. Né? Eu já fui aluno. E parte de mim é dos professores bons, os ruins eu esqueci. Não quer nem dizer que eles eram ruins, quer dizer que eu não gostava deles. Né? Me reprovavam por meio ponto. Meio ponto, professor. Então, assim, lá no hospital tem uma área, a primeira cargo de direção que eu ocupei foi na lavanderia, era uma indústria dentro do hospital. E tem uma área do hospital que faz pacote cirúrgico, porte cirúrgico, que é os tecidos, hoje tem material descartável, mas tem tecido, que vai para uma cirurgia. Cada cirurgia, você tem que cobrir toda a sala cirúrgica, a maca, o paciente no local que vai ficar a cirurgia, só vai aparecer onde a gente chama de sítio cirúrgico, que é onde vai cortar,
vai fazer a incisão. Então você tem que ter um monte de pano. E cada pano desse é uma dobra, que tem que ser técnica, porque a enfermagem, quando vai abrir, é uma abertura técnica. Imagina o que é você trabalhar 10, 20, 30 anos dobrando campo. Que serviço gostoso, né? Não é gostoso. Ele é repetitivo, ele é chato e ele é sem sentido. E aí eu fazia reuniões quando eu fui lá, porque eu peguei um período muito complicado, que foi uma transição de serviço próprio para terceirizado, e aí foi bastante problemático, mas eu fazia muitas reuniões. E aí eu fiz uma reunião, uma senhora veio falar comigo, Adriano, é o seguinte, a gente faz pacote, que são esses campos em cada porte cirúrgico, então tipo pacote do coração, pacote da cirurgia de gastro e assim por diante. Ela falou, eu trabalho aqui há 20 e tantos anos, quase 30, e eu nunca vi o resultado do meu trabalho lá onde acontece, eu nunca entrei no centro cirúrgico. Aí eu pensei, caramba, né? Eu também não, eu estou aqui há 3 anos, 2 anos, eu nunca fui no centro cirúrgico, e é um hospital escola, é fácil isso, não é difícil. Eu falei, eu vou ver o que a gente faz. O que é a primeira coisa? Comunicação. Eu escutei. O Rubem Alves fala, deveriam haver mais cursos de escutatória. A gente já sabe falar, a gente não sabe escutar o outro. E quando a gente escuta, a gente aprende, a gente capta informação e a gente se torna um pouco mais forte. Né? E aí eu escutei essa pessoa e falei, vamos tentar. E aí eu conversei com o pessoal do centro cirúrgico, uma enfermeira era professora também da faculdade lá da USP, ela falou, não, vamos agendar a visita, vocês sobem. E aí foi uma pessoa abençoada porque fez todo o caminho que os campos faziam, subia, ia para a autoclave, passava na autoclavagem para esterilizar, depois ia para o carrinho que ia entrar na sala cirúrgica, aí fomos fazendo todo o percurso, e o pessoal, eu estava com umas 10, 12 pessoas que faziam parte daquele setor. Você e a gente junto? E eu junto, aprendendo, eu não sabia também, eu imaginava, mas eu não sabia, estava aprendendo também, eu junto. E aí no final ela levou para uma sala cirúrgica, o centro cirúrgico ele tem acho que 28 salas lá no hospital ou mais, eu não lembro direito. A gente foi para uma sala que não estava sendo ocupada e ela abriu colocou o boneco, abriu o pacote cirúrgico e fez o jeito que tinha que fazer. Ela falou, ó, por isso que a dobra é tão importante. Se não pegar direitinho aqui e eu tocar nisso aqui, eu tiver que mexer, eu perdi, eu jogo tudo no hamper e vai para a lavanderia de novo. Perdeu o serviço. Mas nossa, que legal. E aí fechou com chave de ouro, que ela falou assim, o serviço de vocês é o que possibilita ter uma cirurgia e salvar as pessoas. Se o médico não vier, se a enfermeira não estiver aqui, se a nutrição não fizer a alimentação e o jejum corretamente, se o anestesista não pegar o medicamento e fizer a anestesia... Ela foi falando, é o mesmo valor de vocês com esse tecido que subiu aqui com esse campo. Então vocês fazem parte de uma equipe que salva vidas. E aí eu já olhei e falei, caramba, já gostei disso aqui, né? Já quero trabalhar aqui, né? E o que eu digo? Eu pergunto, vocês acham que isso mudou? Eu tinha problemas, porque às vezes entravam muitas cirurgias e as pessoas pediam, hoje precisa subir, tinha um rol que tinha que ser seguido, uma lista diária. Às vezes aquela lista não dava, pedia mais e as meninas, mas a gente já mandou, a gente já fez a nossa parte, né? Nunca mais eu tive esse tipo de problema. Por quê? Porque eu subi com uma equipe que dobrava pedaço de pano e eu desci com uma equipe que salvava vidas. Eu desci com uma equipe que salvava a pessoa. Quanto custou isso? Custou eu escutar. Custou eu entender e respeitar o outro que está fazendo um trabalho. Então eu sou muito mais esse cara do ferramenta simples e vamos ouvir, vamos fazer, do que aquele cara que vai trazer o melhor cara do mundo para implantar uma ferramenta que ninguém sabe usar. Então assim... Essa história de subir com uma equipe que dobrou o campo e descer com uma equipe que salvava vidas mudou totalmente a gestão. E foi um impacto tão grande que tinha 70 funcionários, eu tive que fazer a visita com todo mundo, porque eles começaram a reclamar. Eles dobram, mas a gente lava. Eles dobram, mas a gente passa. Não sei o quê. Todo mundo participava, e era verdade. Aí eu consegui agendar mais umas 3 ou 4 visitas, e aí todo mundo visitou e mudou a percepção em relação ao trabalho. Isso é uma coisa que eu digo para todo mundo, conheça quem você é. Tem uma coisa, eu entrei no meu cargo no hospital, auxiliar de nutrição. Muitas vezes as pessoas olhavam para o meu crachá e já falavam, não é ninguém. Né? E hoje elas olham, está escrito diretor de alguma coisa, muda o tratamento. Eu não mudei, eu sou o mesmo. Quem está mudando é a pessoa. Só que quando ela muda o tratamento de um auxiliar ou de um diretor, para mim essa pessoa ainda não se encontrou. Ela não sabe quem ela é.
Ela precisa saber, a gente precisa saber, o profissional que eu sou, e tentar, dentro de todos os nossos problemas, medos, inseguranças, fazer o melhor. Porque eu sei quem eu sou. Eu não preciso que a Estela chegue e fale, nossa, eu sou a diretora tal, e aí eu vou me desdobrar porque é o diretor. É uma pessoa que chegou até mim e precisa, naquele momento, que eu tente fazer o melhor. Se eu deixo isso para o outro, eu não sei quem eu sou. Se o outro vai dizer, eu vou atender bem se for um diretor, mas se for um auxiliar, eu não vou atender bem. O outro está dizendo quem eu sou. Né? Então, isso eu digo muito, atendam no melhor, os problemas vão existir, mas saibam quem você é, se identifiquem, percebam a necessidade de você estar ali. Quando a gente contrata alguém, quando a gente forma uma equipe, a gente está contratando sim a uma série de competências, mas acima de tudo a gente está contratando um ser humano, a gente está contratando uma pessoa, e é essa pessoa que eu quero conhecer, porque as suas competências eu consigo ler. As tuas habilidades, a maneira como você se relaciona, é que eu vou precisar me relacionar e me permitir. Então hoje tem que permitir que as pessoas se relacionem, elas se mostrem e elas aconteçam. Certo? Um gestor, para mim, não é gestor se ele não conhecer as pessoas, se ele não permitir que essas pessoas se aproximem dele, se ele não permitir que as pessoas mostrem que elas são, e aí eu consiga, através da distribuição dos meus recursos, fazer com que as coisas aconteçam. Então, para mim é mais ou menos isso. Contei a história. Contou uma... Não, e assim, como que um elemento aparentemente pequeno foi tão relevante, e esses elementos, de novo, a escuta, a habilidade de... Não, acho que nesse caso, não só de escutar, porque a gente escuta muito, mas a gente necessariamente considera e dá importância para aquilo que a gente está escutando. Então, eu acho que você não só escutou, como acolheu a demanda daquela funcionária. A gente volta para a teoria geral de sistemas, que a gente fala que o todo é maior do que a soma das partes. Né? A importância do trabalho de se dobrar um tecido que vai ser destinado para uma cirurgia de alto risco dentro de um centro cirúrgico que vai salvar a vida de uma pessoa. E, de novo, a ressignificação, né, Adriano? Que na cabeça daquela pessoa que se via dobrando panos, ela ressignificou a importância do trabalho dela. Entendeu? E isso, entendeu. E eu acho que isso é tão extremamente importante nas nossas rotinas de trabalho, e talvez algumas lideranças ainda precisam desse entendimento, que não é o delegar por delegar. As pessoas precisam saber do impacto do trabalho delas no todo. As pessoas precisam compreender a parte que lhes cabe, mas entendendo o todo. Porque, do contrário, vira um trabalho sem propósito, né? E a gente acha que aquele elemento é pouco importante e, de repente, é tão importante quanto outros elementos que a gente nem sabe que existem. E eu queria comentar, você falando da questão das pessoas, a equipe que a gente tinha na Anhanguera, lógico que eram professores competentes, mas acima de tudo eu posso afirmar com todas as letras assim, que para mim o mais importante era saber que, pelo menos no que tange a equipe da ADM, ali da Contábeis, né, que eram as equipes que eu tinha mais proximidade, até por uma questão do cargo, eram, acima de tudo, pessoas excepcionais. Exatamente. Tinham professores que os alunos gostavam mais, gostavam menos, tinham professores que talvez sim reprovavam por meio ponto, mas eram pessoas de valores que não se discutia, que podiam ter as suas dificuldades no que tange a como passar o conhecimento, pessoas que aprenderam, pessoas que estavam entrando numa sala de aula pela primeira vez e aprenderam com o tempo, mas acima de tudo eram pessoas extremamente de caráter, positivas, acolhedoras, que entendiam, porque a gente às vezes enquanto coordenador, você sabe disso, enquanto líder, a gente tem que olha, tá acontecendo essa situação, a gente tem que expor, às vezes, questões delicadas, mas eu acho que eu fui muito sortuda nessa minha vida profissional de ter trabalhado com pessoas tão íntegras. Eu não acho.
Eu não acho que você foi sortudo, eu acho que você foi competente porque a gente atrai, Estela. A gente meio que vai selecionando. E lá era um grupo que gostava de trabalhar com você e se não enquadrasse ia acabar ficando fora. Da mesma forma que hoje eu não consigo me enquadrar com quem é violento, com quem é mal Uhum. educado. Eu vou naturalmente saindo. Então no final, quem optar por isso não vai estar perto de mim, né? Então acho que você tinha toda a competência e tem toda a competência para agregar o grupo. Assim, você saiu desse grupo na realidade. Você era uma do grupo e foi pinçada ali, falou, vem cá, que agora você vai ter um brinde que é coordenar todos esses caras chatos aqui, para poder fazer. E fez brilhantemente, né? Fez com leveza, fez com melhora dos números, porque a gente só pode falar, as pessoas, como é que você mede se uma coisa é excelente? Medindo o resultado. Só que É. não é só o resultado formal, técnico, de números, é o resultado do impacto daquilo na vida das pessoas, clientes e trabalhadores, clientes e colaboradores. Senão, você não adianta. Eu posso construir uma montanha, mas arrebentei com os escravos aqui, matei todo mundo, era um regime escravista e eu matei todo mundo. Ah, legal, tua montanha é linda. E aí? Né? A que custo foi? Quantas pessoas hoje ainda trabalham assim, construindo um império, mas esmagando as pessoas que estão perto? Para mim não tem valor. Pode ser uma torre menor, mas é uma torre de todo mundo que todo mundo tem a sua participação. Acho que você fez isso muito, sem dúvida, né? E era muito tranquilo trabalhar. Cansei de ver professor entrando, assim, estando com um problema muito sério e dando uma aula show porque ele entendia que os alunos eram maiores do que o problema que ele estava vivendo. Eu passei por isso e eu te falo assim, e acho que em sei lá quantos anos de docência, faz muitos anos, uma vez os alunos perceberam que foi um dia que eu estava com um problema muito sério e eles perceberam que eu estava triste. Aí a tristeza eu não consegui disfarçar, né? E Uhum. aí isso foi muito marcante para mim. Então, assim, a gente faz por todo mundo. A gente fazia pela escola, fazia por você, como fazíamos, você também fazia pelos seus coordenadores. E eu acho que isso é muito importante, é muito interessante, porque a gente tem hora que não sabe nem pelo que está fazendo, mas sabe que tem que fazer. E aí está fazendo por todo mundo, né? Inclusive para a gente mesmo. Obrigada, Adri. Ô, rasgação de seda. Imagina. Vamos lá. É bom, né? Tem que valorizar os produtos da casa. Ô, Adri, já que a gente está falando de faculdade, eu vou voltar um pouquinho na questão de docência. Eu pulei várias perguntas aqui. Tem Vamos ter que problema, você fazer volta. uma live de várias edições. Bora lá. Mas eu acabei me afastando da docência já tem um tempo, e hoje, apesar de trabalhar ainda com educação, eu queria te perguntar como a gente a gente está lecionando, né, para uma geração diferente de antigamente, primeiro ponto. E segundo, o conhecimento hoje ele é muito disponível, né? A gente não está mais na época que o acesso ao conhecimento é dificultado. Hoje, se o acesso ao conhecimento é dificultado por questões, por exemplo, a internet não é um elemento disponível para o mundo inteiro ainda, mas a partir do momento que esse acesso se, se concretiza, conhecimento está em todo As lugar. portas da percepção se abrem. Em todo lugar. O conhecimento hoje está muito disponível. E eu queria te fazer duas perguntas. A primeira é como que você sente, como que é para você o desafio de ensinar quando o conhecimento está ali, disponível, para que as pessoas possam acessar, sem talvez a necessidade de se buscar uma educação formal, como a educação técnica ou a educação superior? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, de novo, tudo isso aqui são impressões, tá? Não é uma teoria, não é algo baseado em testes científicos, é uma observação empírica, baseado na minha percepção. O conhecimento está muito disponível, tem muita coisa para se aprender, mas ao mesmo tempo parece que a gente sabe muito pouco, muito superficialmente sobre as coisas. E eu até tinha anotado aqui no roteiro para eu lembrar de dar um exemplo. Eu estava lendo um autor de um livro, depois eu coloco o nome dele aqui, eu só lembro do Vaclav, é o primeiro nome dele. Eu não lembro o sobrenome. Ele dá o exemplo da vacina, né, durante a pandemia. A gente sabia que a vacina era importante e a gente sabe, em linhas gerais, como funciona uma vacina.
Mas a gente não sabe em profundidade como funciona uma vacina. E ao mesmo tempo que a gente pode falar assim, mas a gente não precisa saber, talvez precise, para poder entender a importância e para que o conhecimento não fique concentrado na mão de poucos. E a minha segunda pergunta é, com um conhecimento tão disponível, mas com a impressão de que a gente ainda sabe muito pouco, como é que a gente pode pensar num futuro melhor se a gente não conhece os elementos necessários para mudar esse futuro? Muito complexo, profundo. Complexo, a gente vai tentar descomplexizar tudo. Vamos tentar tirar a complexidade da questão e falar também de percepção. A primeira, depois se eu esquecer a segunda, você faz de novo. A primeira, eu vejo com grande tristeza, por exemplo, a comercialização e a monetização do ensino. Eu acho que tem que existir, sim, faculdades que cobram, mas de uns tempos para cá ficou tudo muito rápido, em que eu acho que se perde um pouco da qualidade. Eu sei que tem países que o aluno busca mais conhecimento, ele estuda, ele é autodidata do que propriamente o professor dando aula. E tá tudo bem. Eu só acho que no Brasil a gente ainda não tem esse nível de comprometimento dos alunos, de maneira geral, para fazer essa migração e ter o mesmo resultado. Então, assim, me preocupa muito, no primeiro aspecto, você tirar o aluno de sala de aula e ele não sai porque ele quer, ele sai porque é um produto extremamente atrativo, em que ele paga menos, ele tem a comodidade de estudar em casa e ele tem acesso a tudo que ele precisar dentro de uma faculdade. Aí, para mim, falta a troca. Grande parte do que eu construí na faculdade foi a troca com os professores no dia a dia e a troca com os meus amigos de sala, né, que sempre aprendi alguma coisa do que eu queria ser e coisas que eu não queria ser. Não é só exemplo bom que a gente tem, um exemplo ruim também te mostra coisas que você não quer para você, né? Então, essa troca de sala de aula, a gente perde muito em relação para os caminhos que a educação está tomando, e eu fico preocupado. Ou a EAD vai ter que se estruturar muito e formar pessoas de uma maneira diferente, porque eu não acho que vai ter a mesma qualidade. Né? Isso também não é um conceito fechado. A gente tem grandes profissionais na EAD, a gente tem grandes pessoas formadas em EAD, só me preocupa o perfil do estudante brasileiro, que eu acho que a grande maioria não tem a disciplina necessária para sentar na frente de um computador e despender toda a energia e tempo para absorver aquilo. Eu vejo isso, eu falo por mim. Eu tentei fazer cursos de EAD e fui um fracasso. Eu gosto da interação, eu gosto da troca, eu gosto de perguntar e o professor está ali. Então, eu vejo muito por mim também. Mas eu acho que é uma coisa que tem que se discutir, que é um caminho meio sem volta. A gente vai ter que, nesse híbrido, nessa coisa de EAD e presencial, vai ter que achar o caminho para que a gente forme pessoas. Eu acho que aí vai muito da gente, quem tem filho, começar a preparar essas crianças para esse mundo com tanta informação, mas que eles também aprendam a buscar informações de uma maneira mais correta. O grande problema é que às vezes o pai e a mãe não tiveram essa formação, porque nem sempre eu me vejo com facilidade para achar uma informação em um local que seja extremamente fidedigno, ali que ele não vai me passar uma informação fake. Então é um momento de muita complexidade, de mudança. A mudança, ela está acontecendo e ela não vai parar. Então, em sala de aula, o que eu vejo? Eu me dou melhor, eu me sinto mais à vontade no tete-a-tete do que atrás de um computador dando aula. Mas eu acho que quando a aula é agradável e você tem conteúdo, você consegue transitar bem nas duas situações. Né? Mas eu ainda, se você me perguntar, eu gosto mais de sala de aula. Eu sou das antigas ainda. Mas eu acho que a gente vai ter que se adaptar. Vai ter que aprender a levar conhecimento de uma forma mais dinâmica através dos canais que estão se abrindo aí, das ferramentas que estão acontecendo. O que a gente precisa é conscientizar quando eu vou receber essa informação, seja como aluno, seja em um curso, seja o que eu me proponho a fazer, que eu tenha mais disponibilidade também de perceber a ferramenta. Ela é diferente de uma sala de aula e ela requer alguns cuidados a mais.
E aí vai ter que todo mundo trabalhar isso, porque eu acho que é um caminho sem volta. Não vejo que terá volta. O que me preocupa, por exemplo, é que assim, na EAD, por exemplo, um professor é pago para gravar uma aula e ele fica para 30 anos que aquela aula fica ali, para quem quiser acessar. Então, muitas vezes o conhecimento não se renova, as questões não são incluídas de modernidade e isso pode ser um problema. Mas são coisas que estão aí. Você falou uma coisa da superficialidade, né? Para mim é muito problemático isso. Eu acho que muitas vezes as pessoas querem o resultado, mas elas não querem o caminho. Elas não querem despender o esforço. Então eu falo sempre que a gente tem muito leitor de manchete. Eu leio a manchete do jornal e já acho que eu sei a notícia inteira. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, você não sabe. É a mesma coisa numa faculdade, num curso, você tem que realmente se esforçar para atingir o seu objetivo. O diploma eu pego. Agora, qual é o tipo de profissional que eu vou entregar para o mercado é o tipo de profissional que eu serei no mercado. Então é mais uma discussão interna, porque uma coisa que o mercado faz é selecionar também. Você pode ter o diploma mais lindo de qualquer universidade. Se você não entregar, você está fora. Né? Então, essa autoconsciência do tipo de ferramenta que eu estou escolhendo para estudar passa por se conhecer e por buscar se adaptar, como em tudo na vida. E o professor, a mesma coisa. Ele tem que tornar o conteúdo interessante. Não adianta falar isso aqui é importante. Eu tento em todas as minhas aulas, Estela, trazer exemplo prático. Eu dou um conceito e dou um conceito prático. Se eu não consigo dar um conceito prático, eu tenho dificuldade em dar aula. Porque eu não consigo aplicação para aquilo. Então é uma maneira de eu aproximar o conhecimento de uma forma que seja prática e tornar aquilo mais palatável, tornar aquilo mais fácil acesso. Porque para mim era a maneira como eu aprendo. Eu digo que a teoria a gente esquece, mas o exemplo eu gravo. Quando eu preciso fazer alguma coisa, eu lembro do exemplo e vou acessar a teoria. Exatamente. Então é um caminho justificando o outro. E aí eu acho que isso tem que ser feito em qualquer ferramenta. Então dá mais trabalho para o professor, sim. A gente vai ter mais trabalho, porque ser mais interessante dá mais trabalho. Antes eu entrava numa sala de aula e só o título, estou dando aula, quer aprender ou não? Problema seu. Não dá para ser assim mais. Eu tenho que criar mecanismos para fazer o aluno ser o principal ativo daquela relação, né, o principal precursor daquela relação, através do meu conhecimento, através da minha prática. Isso dá trabalho, mas vai ter que fazer. E o aluno também, ele tem que se conscientizar da ferramenta que ele está usando e tentar tirar o melhor dela. Nesse caminho, muitos professores vão ser excluídos e muitos alunos não vão se formar. E muitos profissionais que se formarem não vão conseguir atuar na área porque pegaram um diploma, mas não retiveram o conhecimento e mais do que isso a prática. Então, esse é o meu pensamento para a primeira pergunta. A segunda, qual que era? Eu já esqueci, né? A segunda era sobre... Eu já esqueci, não, tô brincando. Eu comento assim, né? A gente sabe... Eu vou fazer um gancho para entrar na segunda pergunta de novo. A gente tá se estendendo nessa live, vai passar de 1 hora. De antemão aqui já me desculpo, mas como eu falo, essa live é gente, egoísta, eu falo demais. Desculpa, gente, a gente fala demais, essa live é egoísta e eu vou seguir aqui porque eu tô adorando. Eu vou fazer um gancho com o que você falou para entrar na segunda pergunta. Você falou assim, ó, que as pessoas querem o resultado, mas não necessariamente o caminho, né? Porque o caminho requer esforço. E aí eu vou conectar isso com o que você falou de ler a manchete, mas não se aprofundar no conteúdo da reportagem. Então, hoje a gente entra em mídia social e eu acho que a competição por tráfego dentro de plataformas e por likes e visualizações e impressões e todas essas questões, quanto mais visual, melhor, né? Então hoje você tem 1000 ferramentas que te ajudam a criar stories, a criar um design para um post no Instagram. Então você coloca ali uma mensagem que chama bastante a atenção do leitor. Você tenta resumir ao máximo a complexidade da informação para essa informação possa ser lida e compreendida no intervalo de segundos, que é os segundos que você usa para rolar a tela para cima, e fica por isso mesmo. Existe uma neurocientista, o nome dela é Marianne Wolf, ela tem um livro que chama, acho que é O Cérebro Digital. Ela fala sobre como a humanidade, olha só a profundidade que ela vai. Ela diz que nós, enquanto seres humanos, estamos perdendo a nossa capacidade de empatia, e imagine as consequências que isso teria a partir do momento que o ser humano deixa de ser
empático em relação aos seus pares. O ser humano está perdendo a empatia em razão de uma perda da capacidade de leitura de textos complexos. A gente não lê mais livro, a gente lê manchetes curtas, e ela diz que quando a gente lê um livro que fala sobre um personagem, seja ele fictício ou não, que fala sobre uma situação, um autor contando um caso, a gente se coloca no lugar daquela pessoa que está contando o caso, que está vivenciando aquela situação, daquele personagem passando por uma experiência. E isso desencadeia sinapses no nosso cérebro que nos ensinam não somente a ler, mas a entender, a se colocar no lugar do outro. Por exemplo, ela comenta assim, ó, quando você lê sobre alguém pulando, o seu cérebro está mexendo nos neurônios que tem relação com a sua capacidade motora, de pular. Uhum. Então, quando a gente deixa de ler, a gente deixa de criar essas conexões dentro do nosso cérebro e a gente perde a capacidade de compreensão de textos complexos e, por consequência, de empatia. E aí, essa questão da gente saber sobre tudo, mas não saber sobre nada, e muitas vezes a gente sabe muita coisa que é totalmente inútil. Por exemplo, eu fiz a brincadeira ali no roteiro, eu tenho a impressão que se eu perguntasse para as pessoas quem é o pai do filho da Cláudia Raia, de todos os filhos da Cláudia Raia, o povo vai saber, é o Edson Celular no primeiro turno e o Jarbas Homem de Melo no segundo. Mas se a gente faz uma pergunta mais complexa, e aí que eu puxei o exemplo, quais são os 4 elementos que o mundo depende? Agora acho que nem eu lembro, acho que é amônia, plástico. Bom, tá vendo? Enfim, a gente sabe superficialmente, a gente lê superficialmente, a gente muitas vezes se relaciona superficialmente. Como é que a gente espera ter um futuro melhor? Como é que a gente espera que a gente vai solucionar problemas corporativos, da humanidade, diplomáticos, se a gente parece estar sabendo cada vez menos? E, de novo, isso não é baseado em evidência científica, isso é uma observação minha, baseada na própria experiência. Então, eu acho que é bem isso. Eu acho que, assim, a gente tem uma superficialidade e um sentido de urgência. Eu percebo que alguns alunos, algumas pessoas da família, eles não têm nem paciência para te dar o bom dia e esperar a resposta se o dia está bom ou não. Ele fez uma mera formalidade. Sermos formais é bom, mas não sermos humanos é péssimo. Não me pergunta se meu dia está bom se você não tem interesse realmente em saber. Porque é pior. É lógico que eu estou dando um exemplo esdrúxulo, mas ele se aplica a muitas coisas. Na atividade, eu sempre peço para os profissionais, conheçam do que você está fazendo. E o conhecer do que você está fazendo é entender muito sobre o que você está lidando. Se você vende um produto, conhecer desse produto, mas conheça qual é a necessidade do seu cliente. Porque isso tem muito a ver comigo lá no hospital. Imagina que a minha sala fica do lado do corredor do ambulatório do HC Criança, né? E eu tenho a sala ao lado da quimioterapia. Então, todo dia eu tenho uma criança chorando porque ela está fazendo quimioterapia. E eu não posso normalizar isso e ser superficial nisso. Aquilo tem um porquê. Tem um porquê das pessoas estarem ali e tem um porquê delas estarem ali tentando melhorar. Uma vez eu estava com uma pessoa e os corredores do hospital, não o HC Criança, o HC, são muito cheios, os ambulatórios. E ele falou assim, nossa, olha isso aqui, é um shopping da doença. Eu não tive resposta para ele na hora porque foi um choque para mim. E aí, algum tempo depois eu falei, não, isso aqui é um shopping da esperança. As pessoas que vêm aqui têm a esperança de poder melhorar e poder ficar bem e sarar e correrem com a sua vida adiante. E é isso que a gente vende. Eu não posso estar ali achando que as pessoas estão doentes. As pessoas estão doentes, sim, mas com uma dose de esperança gigantesca, porque senão não estariam ali. Conhecer o produto que você vende, e a saúde é um produto mais do que nunca, mais do que tudo, é importante. E aí qualquer produto se aplica. Então eu não posso ser superficial. Um profissional ele não pode ser superficial porque vai comprometer o atendimento dele, vai comprometer a técnica dele, vai comprometer o resultado do trabalho dele. Ele tem que conhecer.
E aí, é a primeira coisa, eu me aprofundar um pouco, porque eu estou fazendo aquilo e aquilo é importante para mim. Ah, mas eu não gosto, mas você está fazendo naquele momento. Então tenha o nível de conhecimento necessário para executar e procure outros conhecimentos que vão te tirar daquela situação que você não gostaria. E as pessoas não podem ser tão superficiais. A coisa mais gostosa do mundo é você conversar com alguém e a pessoa, você perceber que você está interessado no que a pessoa está falando. E aí, mais uma vez, o processo de comunicação. O que eu estou dizendo, a forma como eu estou dizendo, para quem eu estou dizendo e por que eu estou dizendo aquilo. Né? Não comece um processo de comunicação se for à toa, se for para só passar. E aí eu estou falando de trabalho, mas estou falando de vida também. As pessoas precisam ser um pouco mais profundas no que estão dizendo. E hoje as pessoas têm muita pressa. Pressa do quê? Pressa para quê? Para chegar aonde? Se eu não leio a notícia inteira, se o meu carro tem que ser cada vez mais rápido, se eu tenho que cada vez sair mais, para quê? Aonde você quer chegar? Então, dar uma segurada nisso e se perceber dentro do processo, eu acho extremamente importante, né? Então, eu tenho que me entender naquele contexto, para que eu possa, às vezes, até desacelerar. E acelerar quando for necessário. Porque nenhum corpo, seja ele material ou não, consegue viver o tempo todo acelerado. O Bolt, ele não conseguiria correr uma maratona no tempo dos 100 metros dele. Ele é o cara mais rápido do mundo nos 100 metros. Se ele for competir numa maratona, ele vai perder. Porque ninguém consegue fazer tudo na mesma velocidade o tempo todo. Então, quando eu falo, eu quero muita informação, qual é a informação que é mais necessária? O que realmente eu preciso buscar? Você citou, para dar continuidade, o Vaclav da vacina. É muito importante as pessoas sim dizerem qual é a importância da vacina, mas mais do que isso, as pessoas têm que estar abertas. Tem sentimentos que se sobrepõem a valores. E eu não posso sobrepor sentimento a valor. Tem valores que são... Dar uma vacina para uma criança, não importa se eu gosto de político A, B ou C, importa que aquela criança precisa ter o direito a não ter uma doença. Ela precisa ter o direito a ter uma vida saudável. E aí eu lembro que muita gente perguntou, nossa, a gente nunca questionou de vacina. Dava e pronto, agora a gente está questionando. É um motivo político, é orientação? A gente tem que saber, mas procure, porque se você procurar a informação, você vai dar a vacina. Não vai ter meio termo. Não tem meio termo para isso. Né? E se você não dá, você está correndo alguns riscos que você vai ter que arcar com eles depois, sejam físicos, morais ou até financeiros, se você quiser. Então, assim, eu tenho que saber o porquê que eu estou fazendo e tomar uma decisão embasada, para depois eu não chorar das consequências. Porque tudo que a gente escolhe na vida, a alternativa que eu escolho, uma ou duas fica pelo caminho. E eu nunca vou saber, na maioria das vezes, como teria sido se eu tivesse optado por aquela. Eu sei o resultado dessa. Que eu fiz. Né? E aí, mais uma vez, citando a família, meu pai dizia, sofre muito para escolher, depois que você escolher, não sofre mais, porque senão... Né? Então, se permita sofrer enquanto você estiver escolhendo. Eu vou para a Noruega, e sofre ali. Fui, acabou. Como seria se eu tivesse ficado no Brasil? Não dá para saber. Eu escolhi administração. E se eu tivesse escolhido engenharia? Não dá para saber. Eu poderia estar sendo um engenheiro extremamente renomado, ou poderia estar trabalhando no Uber, que é uma piada que ficou genérica. Não dá para saber. Não dá para saber. A gente faz escolhas com as informações que a gente tem. Quanto mais informação a gente tiver, melhor. O que não dá, assim, eu tenho muita dificuldade com gente superficial. Porque a pessoa superficial, ela acha que sabe muito. E aí ela se veste de uma soberba que é superficial também. Que ela não consegue manter muita coisa. Então, assim, a gente precisa ter cuidado. A gente precisa estar disposto a aprender. E eu, por exemplo, lá no hospital, eu aprendo toda hora. Porque, imagina, eu estou no meio de um monte de cirurgião ferrado, cara bom que sabe. Outro dia eu tive uma reunião com um que é presidente da associação não sei do quê. Eu tenho que ficar quieto, eu tenho que aprender. E aí eu aprendo. E aí, a hora que é a minha área, eu ensino o que eu sei. E junto a gente chega mais longe. Talvez nesse momento, que acho que falta um pouco para as pessoas, e eu tento desenvolver isso em todo dia, um pouco de humildade. As pessoas estão precisando de um pouco de humildade. Eu posso ter minhas percepções, eu posso ter minhas verdades, eu posso ter minha certeza, eu posso ter tudo, mas eu preciso ser humilde. Eu preciso perceber que do outro lado tem uma pessoa com tantas dificuldades ou medos quanto eu. E que se a gente juntar, vai ser legal, vai ser bom. Agora, atacar, se fechar,
ser superficial o tempo todo, tá difícil, entendeu? Tá complicado. Então eu acho assim, é um desafio principalmente para quem é educador, é um desafio para quem é líder de equipe, é um desafio para quem trabalha com gente, quase todo mundo trabalha com gente, porque a gente tem a oportunidade todo dia. Outro dia eu fui, outro dia não, faz um tempo, eu fui pegar um carro e perguntei para o rapaz, aonde eu aperto para descer os vidros? Tinha acabado de comprar o carro, ele falou, seu carro não tem o sensor que abaixa os vidros. Eu falei, mas a moça falou que tinha. Você comprou lá no acessório? Eu falei, não comprei. A moça vendedora falou que tinha. Não tem, então vamos chamar a vendedora. Eu falei, me dá a chave. Peguei, apertei e desci o vidro. Aí eu fiquei olhando para ele e falei, você não sabe, você é o cara que está aqui para me entregar o carro, me ensinar a usar o carro, você não sabe nem abrir o vidro. Como é que eu fico agora? Como é que a nossa relação fica agora? Eu falei para ele. Como é que eu fico? A hora que você falar para eu dar partida, eu vou estar morrendo de medo, porque o carro pode explodir. Você não sabe o que acontece. Né? Óbvio que eu não falei nesse tom, falei brincando, mas é assim que a gente pensa. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa superficialidade, porque, mais uma vez, eu estou dando uma perspectiva do outro perceber que eu sou superficial. E eu não acho legal a gente ser superficial. A gente não vai saber tudo nunca. Mas que legal a gente saber algumas coisas e poder, através dessas coisas, ajudar o outro. Todo mundo sabe alguma coisa. A minha mãe sabia, mesmo tendo 8ª série. Meu pai sabia, mesmo tendo 4ª série. A gente aprendeu muito com eles. Outro dia, numa sala de aula, eu perguntei quem é que te inspira e quem é que você tem como ídolo. E eu esperava que ia vir nomes políticos, jogador, enfim, né, super-herói, todos. Pai, mãe, avô, avó, tia e tio. É a pessoa que está perto. Esse é o meu super-herói. Esse é a pessoa que me espelha. Esse é o exemplo. Seja um exemplo, tire um pouco desse coração peludo e comece a agir um pouco mais com humildade. A tua humildade vai fazer com que um monte de gente cresça através de você. E aí vai ser legal. Então, assim, eu não sei nem se eu respondi o que você perguntou, mas é tão complexo que a gente tem que dar umas viagens filosóficas, porque senão não consegue responder. E eu acho que hoje as pessoas precisam muito disso, entendeu? O mundo está muito cruel, as coisas estão muito cruel. Eu tenho que andar com o vidro fechado aqui em Ribeirão, porque eu tenho medo de alguém chegar e me dar um tapa por qualquer coisa. Então, assim, o mundo está muito cruel, está muito triste, e eu não posso aceitar isso, eu tenho que mudar isso, né? Em defesa, assim, dessas pessoas que às vezes trabalham com um pouco de soberba, eu sei, eu posso... eu acho que talvez exista também uma pressão interna no sentido assim, tá tudo tão competitivo, tá tudo tão... que eu não posso nem me dar o luxo de não saber. Então, se eu não sei, eu vou fingir que eu sei. E a importância dos líderes nesse sentido, né? De dar espaço, de permitir às pessoas o espaço de não saber. Exato. Mas de buscar aprender. Tipo assim, é permitido não saber. É permitido não... E às vezes eu converso muito com a minha irmã sobre trabalho, com pessoas que eu ainda tenho contato, você e tudo. Às vezes a gente não sabe, como você disse no começo da live, eu não tenho resposta para tudo. E eu acho que a gente precisa normalizar não ter resposta para tudo. A gente precisa normalizar dizer no trabalho, eu não sei. Exato. Mas eu vou buscar a resposta, porque do contrário, a gente não sabe, finge que sabe, não contribui nem para nós mesmos, porque o aprender é extremamente benéfico, a gente não contribui para nós mesmos, a gente não contribui para a nossa equipe de trabalho, pessoas que dependem da nossa performance, a gente não contribui para o negócio em si, para a empresa em si, ninguém sai ganhando. Então, por qual razão eu, enquanto líder, esperaria meus funcionários saberem todas as respostas? E por que eu, como funcionário, não me permitiria não saber, né? Exato. Então, às vezes, essa soberba, a gente precisa olhar, tipo, por que eu tô soberba? É medo de não saber? E se muitas vezes é. Exato. E se for, pessoal, como diz o Adriano, a gente tem que querer o caminho antes do resultado. Porque só ele vai fazer com que a gente pode até atingir o resultado sem caminho, mas não dura, né? Não permanece, não é sustentável, vai embora. Enfim, vamos caminhar para a parte final da live. Vamos caminhar. Você tem que dormir. Eu posso ficar mais umas 4 horas, mas você já vai entrar na madrugada aí, vamos acabar. Ninguém manda morar tão longe.
Eu durmo com as galinhas. Eu sou uma, na época que eu dava aula, eu não conseguia dormir cedo, porque a gente não desliga, né? E aí você chega em Não, casa depois de dar aula, demora. o cérebro Tem gente que fica. não consegue entender isso. Quando eu dou aula, eu demoro muito para desligar. Nossa, é muito difícil. Aí É, aqui, quando eu faço live, por isso que eu até gostei que a gente começou às 4 horas do Brasil, que é 8 horas da noite aqui, porque eu falei assim, gente, a hora que acabar eu ainda tenho um tempinho pra jogar uns jogos estúpidos no tablet até eu dar uma para dar uma relaxada. desligada. Porque, nossa, eu saio da live, minha cabeça vai dando umas ideias, uns negócios, eu já vou pensar no E livro que eu vou isso escrever com o Adriano. é um exemplo de empatia, porque eu pensei que para você seria melhor e para mim eu poderia ficar mais tempo trabalhando, mas eu trabalho amanhã e para você seria melhor. São pequenos ajustes na vida de um de outro que faz todo mundo ficar bem, Com entendeu? certeza. E é isso, porque você tinha falado, olha, não dá para ser muito tarde, são 4 horas de diferença. Eu falei, caraca, começar às 5, acabar às 9, essa mulher vai dormir 3 horas da manhã, não quero, vamos resolver isso antes. É bem assim. Vamos lá. A primeira pergunta da última parte da live ela é um pouquinho filosófica, então eu vou pedir para você tentar dar Adoro. uma resumida. Vamos lá. A gente fazendo uma diferenciação entre o conceito de trabalho e de emprego, a gente sabe qual é o seu emprego, até porque eu mencionei isso no começo da live, mas pensando no trabalho como uma atividade mais que transcende o ser, que te dá a oportunidade de, através das suas atividades, impactar a realidade das outras pessoas. Como você define o seu trabalho, não o seu emprego? Como você define o seu trabalho e como você vê o desenvolvimento disso como uma espiral que se propaga no seu futuro profissional? Trabalho, você quer o de professor ou de gestor hospitalar? De novo, tira essa concepção do seu emprego de gestor É o e que eu faço. professor e fale Muito do seu bem. trabalho. Como que você vê, como você definiria o seu trabalho? Eu vou te dar um outro exemplo assim. Quando eu me formei, minha mãe já não estava presente, mas meu pai era vivo. E eu percebi que não estava formando só eu. Estava formando meu pai. Quando eu peguei o diploma, ele estava pegando junto. Ele também se tornou administrador junto comigo. A minha mãe, da onde ela estava, eu também percebi que ela também estava se tornando administradora. E eu estava fazendo alguma coisa que não estava modificando só a mim, estava modificando o entorno. Por que eu estou dando esse exemplo? Eu vi através dos olhos do meu pai o orgulho que ele estava tendo, porque aquilo que estava em cima ali, pegando o diploma, era parte dele também. Ele tinha feito em algum dia e falou, vem cá, mulher. Aí eles foram lá, fizeram o serviço, saiu eu e eu estava ali pegando o diploma. E aí o que eu digo? A gente é isso todos os dias, em maior ou menor grau. Então, se você me perguntar o que é o meu trabalho, é uma junção entre tentar ajudar o próximo e tentar transformar o próximo. Porque todas as vezes que eu consigo isso, eu sou o maior beneficiado. Né? A educação, e a educação que a gente vai buscar em instituições, ela transformou a minha vida. Ela fez com que eu me enxergasse de uma outra forma. Se não fosse ela, talvez eu estivesse feliz. Mas eu acho que tem uma palavra em inglês que é gift, né? Que é um dom, é um presente que a gente recebe. Eu não teria conseguido abrir essa caixinha do meu dom. E foi através de pessoas e através dessa busca que eu consegui abrir essa caixinha. E hoje eu acho que talvez eu não seja a melhor pessoa que eu poderia ter sido, mas eu sou o melhor que eu consegui ser. E aí eu tenho muito orgulho disso. Né? E aí a gente consegue contribuir. Então o meu trabalho é tentar, através de uma sementinha muito pequenininha, porque ninguém pode achar que é a árvore inteira, mas é uma sementinha muito pequenininha, contribuir um pouquinho com isso, com as pessoas falando sobre educação. Apanho muito falando sobre educação, principalmente com pessoas que valorizam muito outro tipo de coisa, e eu acho que a educação é a principal ferramenta modificadora do ser humano, e o ser humano que modifica o resto. Então eu acredito muito na educação, e quando eu falo sobre isso, eu tento ser um pouco dessa educação. Não consigo sempre, mas eu tento. Então, meu trabalho é tentar entregar de volta para o universo um pouco do que o universo me deu, que foi essa oportunidade de transformar as pessoas através de palavras, de gestos, de atitudes e principalmente de educação, certo? Então, eu acho que é isso, é tentar entregar um pouco do que eu recebi, porque eu recebi muito e se eu tentar devolver tudo eu não vou conseguir.
mas a gente pode tentar. E eu tento isso em sala de aula, principalmente, tento isso no meu trabalho. Empresa é um pouco mais complicado, então eu tenho um número muito maior de seguidores que gostam de mim, dos ex-alunos, do que de ex-parceiros de trabalho. E isso é explicável. Isso é fácil de explicar. Né? E eu gosto muito da educação por isso. Então, a minha oportunidade é levar um pouquinho do que eu aprendi através de testemunhos, através de fala, através de exemplos e fazer com que as pessoas percebam que dá sim para sair da periferia, para sair de um lugar que você tinha tudo para dar errado e de uma forma ou de outra deu certo. E não deu certo para os outros, eu dei certo para mim. Eu olho para dentro e eu tenho orgulho do que eu consegui fazer. Como eu disse, poderia ser muito mais, mas o que eu consegui fazer, eu tenho orgulho e as pessoas têm que ter orgulho do que elas fazem. Sim. Senão fica uma coisa meio perdida, meio jogada. Né? Então é isso. Acho que o meu trabalho é entregar um pouco do que o universo me deu em termos de educação e formação. Muito bem. Pois é. Agora passamos para a parte final da live, que chamamos de bate-bola, bate-pronto, ping-pong. Dê o Bora nome lá. que vocês Bora quiserem. Lá. Essas perguntas não estavam no roteiro. Não. Então vamos lá. Adriano, quero respostas curtas. Não necessariamente uma palavra, às vezes pode ser uma frase, mas respostas curtas. Rápidas. Sintetizadas, rápidas. Primeira, um cheiro que te traz paz. Nossa, você pega pesado. Casa tem cheiro? Casa me traz paz. Deixa eu lembrar um cheiro de casa. Aquele cheiro de roupa limpa. Você deitado na cama, travesseiro, traz paz. Válido. Cheiro de roupa de cama nova. É porque é casa, é abraço, é segurança. Perfeito. Um talento que você gostaria de ter? Um só. O quê? Um só. Um só. Nossa. A gente dá o braço, a pessoa quer o ombro, a escápula e o pescoço. Um talento. Nossa, ser mais compreensivo, ser menos. Eu acho que talento também é ser menos. Eu queria ser menos intransigente, menos individualista, menos filho único. Eu sou muito filho único. O meu livro, o meu brinquedo, tudo meu. Eu sou muito individualista. Acho que não é o que eu gostaria. O que eu gostaria de ter seria mais oportunidade de melhorar a cada dia. Não vai dar tempo de eu melhorar tudo que eu preciso. Nossa senhora, que profundidade. Pois é, eu sou profundo, eu sou canceriano. Tá explicado. Jogar bola, estão falando aqui, ó. Jogar bola, a minha prima tá falando. Nossa, seria fantástico, não precisaria ter estudado. Seria fantástico. Jogar bola eu sou péssimo. Próxima pergunta, uma habilidade secreta. Habilidade secreta? Tipo assim, nossa, o meu brownie é o melhor do mundo, mas ninguém sabe que você faz um brownie top. Tipo uma habilidade que as pessoas geralmente não sabem que você tem. Caraca, Estela, que legal, né? É mais uma... de me perder na rua. Uau, que habilidade, gente. Eu não estou lembrando de nada que seja muito bom, que seja uma habilidade que ninguém conheça, porque eu sou muito espontâneo. É que eu me perco muito. As pessoas que convivem comigo já nem deixam eu direcionar nada, porque eu me perco na rua. Eu me perco andando, eu me perdia na Anhanguera, eu saía para a direita, era para a esquerda, que eu tinha que virar a pé. Não estou falando de carro só, não. Uma habilidade que eu tenho que as pessoas não saibam. Nossa, não sei, talvez é um carinho que eu não extrapole. Eu gosto mais das pessoas do que elas sabem. Tá. Sabe? Uau. Não é assim, mas é assim. Não consigo pensar em outra habilidade. Não consigo pensar numa habilidade que seja, sei lá. Tá valendo. Tô devendo essas. Próxima pergunta. A próxima pergunta é assim, ó, coisas que eu faria por dinheiro, valendo um apartamento, mansão na Fiuza e 10 anos de supermercado grátis. Eu vou falar algumas coisas aqui, você tem que falar assim, opa, eu faria, ou então, tipo, puta que pariu, não, obrigada, não é pra mim. Então, coisas que eu faria por dinheiro. Pular de paraquedas. Faria. Calendário de mecânico sexy. Não faria para não arrebentar com a mecânica do peão, senão vai espantar os
os fregueses, mas por mim eu faria. Não, não faria. Tenho vergonha. Montanha-russa com loop. Aquelas que viram de ponta cabeça. Pode concluir desmaiado, porque eu odeio, eu tenho medo e passo mal. Faria E ou não assim, faria? O jeito que você vai faria. Por dinheiro eu faria. Por dinheiro eu faria. Sem dinheiro, não. Banho no gelo. Faria. Eu gosto de água, gosto de experiência com água. Banho no gelo eu faria. Abstinência de café. Não bebo café, tranquilo, suave. Nossa, mano. Abstinência de sala de aula. Não faria. Não faria. Aí eu estaria negando a minha essência. Não faria. Tatuagem para cobrir o corpo. Já tô tendo algumas, é interessante. Faria. Já fiz uma aqui com uma frase, já fiz uma pro pai e pra mãe, e fiz numa idade boa, 48 anos. Mas valendo um apartamento na Fiusa, você tatuaria o corpo inteiro? Tipo aquelas pessoas que têm um gibi, assim, Pode preservar o rosto para pelo menos eu me enxergar ou não? Pode. Aí eu faria. Mergulho em caverna. Mergulho em caverna. Eu tenho um pouco de medo de escuro, desde criança, assim. Eu pago de corajosão, mas sou meio cagão para algumas coisas. Faria. Por dinheiro eu faria. Por uma mansão eu faria. Comidas estranhas, tipo inseto. Não, obrigado. Findo coisas que eu faria por dinheiro. Próxima pergunta. Ainda falando em dinheiro. Se dinheiro não fosse importante, o que você faria da vida? Se dinheiro não fosse importante, o que eu faria da vida? A primeira coisa que me passa, assim, eu viajaria mais, porque o dinheiro não seria importante, não precisaria pagar, e eu tentaria construir uma escola para poder dar mais aulas, sem ter que pensar que aquilo é remunerado. Eu gosto muito da sala de aula. Eu me encontrei muito na sala de aula, eu me descobri muito na sala de aula e eu sou feliz dentro de uma sala de aula como eu não sou em muitos outros lugares. Precisa falar mais, gente? Próxima pergunta. Por que o Exalta Samba toca pagode e o Zeca Pagodinho toca samba? Eu tinha que ter feito uma pergunta de rock. O Exalta Samba não me vem nenhuma música. O Zeca Pagodinho. Você sabe que eu não gosto de. Você sabe que eu sou roqueiro, desgrama. O Zeca Pagodinho toca samba e o Exalta Samba toca pagode. Eu acho que é para confundir as pessoas que vão ouvir e vão tentar gostar desse tipo de música. E eu sei lá por que esses caras fazem isso. Não sei. É uma coisa que você me conta porque eu não sei. Quando eu descobrir a resposta, eu te conto. Próxima pergunta. O que te engasgou mais na vida? Bala soft ou comentários indelicados? Comentários delicados. Até pouco tempo atrás, eu ficava muito triste com algumas percepções das outras pessoas, até eu perceber que o mal estava mais nos outros do que em mim. Mas me engasgou muito, me deixou muito triste, e eu tento evitar muito isso. Eu sempre tive um corpo escultural, sempre fui muito malhado, músculos à mostra, e, por exemplo, tudo mais você engordou, não precisa me falar, eu já sei, né? Não precisa. Então, isso é só um exemplo de como as pessoas carregam o mal perto de você. Então, e comentários ruins mesmo. Então, isso me engasgou muito mais. Hoje eu já consigo... Hoje eu já consigo filtrar muito mais e perceber que está mais no olhar da pessoa do que em mim, algumas coisas. Essas pessoas a gente chama de bala soft. Legal, não sabia. Próxima pergunta. Um país para visitar e outros para morar. País para visitar Roma. Roma não é país, cidade, é Itália. Com a cidade de Roma eu gostaria. E país para morar... Olha, eu gostaria de morar num país que fosse tranquilo, que fosse um país para morar o Brasil. Eu não consigo me ver muito tempo longe assim, igual você. Eu acho que o Brasil é um país excelente para morar. Eu gosto do Brasil, gosto da maioria dos brasileiros, e eu acho que eu moraria aqui muito tempo. Se tivesse que escolher, tem outras opções, mas teria que ser um lugar tranquilo. Eu sou velho, então eu escolheria o velho mundo. Itália, sei lá, Alemanha, Inglaterra... Esses países assim mais antigos que têm história, porque eu passaria o tempo andando para aprender com a árvore, com o castelo, com as pessoas. Então acho que eu teria uma aposentadoria legal andando e olhando o mundo. Coisas que eu repito aqui na live. Morar na Noruega é bom, mas é uma bosta, né? Morar no Brasil é uma bosta, mas é bom, né? Nenhum pacote vem completo. Já me fala, você é um cara legal, mas você é chato pra caramba. Nenhum pacote vem completo. É complicado.
Falei para você, deixa o telefone no modo não perturbe. Esqueci de colocar o meu no não perturbe. E aí Estão alguém te me ligou ligando. agora. Vamos lá. Um sabor de sorvete do Geraldo. Eu gosto do brigadeiro. O Geraldo, para mim, é brigadeiro. 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 Sua palavra para 2023. Trabalho e esperança. Pus duas. Já tô vendo. Uma mensagem de fim de ano para quem nos assistiu. Para quem nos assistiu, uma mensagem de fim de ano. É a última pergunta. É a última, posso falar? Tem um poema, deixa eu ver se eu acho o autor, que eu até marquei para falar aqui. Se eu não me engano, é Mário de Andrade. Mário de Andrade tinha um poema que ele chama, eu deixei até aqui na tela do meu computador, deixa eu usar aqui. Pode colar, pode colar. Chama Minha Alma Está em Brisa, é do Mário de Andrade. E ele fala um monte de coisa que faz sentido para mim, e uma delas é: não tenho mais tempo para apoiar pessoas absurdas que, apesar da idade cronológica, não cresceram, e meu tempo é curto para discutir títulos. Eu quero essência porque minha alma está com pressa. E ele fala que a gente tem duas vidas, e que a segunda vida começa quando a gente percebe que só tem uma. Né? Eu acho que agora que eu estou passando dessa fase de jovem adolescente para jovem senhor, um vovô garoto, eu estou percebendo que a minha primeira vida acabou e a segunda está começando, eu sempre percebendo que eu só tenho uma. E aí algumas coisas ficam essenciais, né? Entre elas, olhar para o lado, agradecer as pessoas que estão com você, que nunca te abandonam, agradecer amizades que, mesmo distantes como a sua, não perdem a essência, perceber que a gente pode ser melhor a cada dia, mesmo tendo dificuldade em trabalhar. Tem dia que eu não gosto de mim, eu falo: como é que você nasceu, desgrama? Mas a gente tem que caminhar, a gente tem que continuar, e mensagem para as pessoas é que elas se amem, que elas amem tudo que conquistaram, e a conquista não vem de dinheiro, ela vem do que a gente se torna, do que a gente consegue fazer para os outros e para si mesmo. Então, assim, um pouco mais de humanidade no coração, de verdade mesmo. Assim, a gente corre muito atrás, eu também corro atrás de coisas materiais, mas isso não pode ser a razão da vida, né? Eu fiz um curso de vinho esse ano, e o professor perguntou na primeira aula por que eu estava fazendo. Eu não bebo, eu não bebi, agora eu bebo. E eu falei: por momentos. O vinho sempre representou para mim uma possibilidade de estar perto de outras pessoas. Então, que a gente use o vinho, que a gente use o carro, que a gente use a casa, que a gente use o dinheiro para estar perto das pessoas, para que a gente use o dinheiro para dizer quanto que elas são importantes, para dizer para os alunos que nos acompanharam e que vão assistir, que a gente ainda terá, que sem eles eu não existiria enquanto professor, e que é bom demais, e que é assim que a gente constrói as relações e que a gente vai continuar construindo. Sejam felizes, a vida passa muito mais rápido. Eu te falei, hoje eu fui no velório de um pai de um amigo meu, e aí eu conversei com ele. O que eu lembro é da gente assistindo o jogo, comendo churrasco e bebendo cerveja, eu no caso coca, e a gente sendo feliz. É isso que vai ficar, né? Então, a gente não precisa de muito para ser feliz, a gente precisa de muito para ostentar. Então, sejam felizes, com muito ou com pouco, mas com aquilo que foi permitido que você acessasse e tivesse. Então, vamos ser felizes, vamos parar de brigar por bobeira, vamos respeitar o próximo, o respeito é olhar de novo, vamos olhar de novo e vamos ficar bem, vamos fazer as escolhas certas. O bem sempre será o bem, ainda que ninguém esteja praticando. E é em cima disso que a gente tem que ir, né? E que bom que deu certo. Que live, meus senhores, que convidado. Uma salva de palmas para nós, para você. Para o nosso convidado. A gente chega ao final da live. Com tempo estourado. Bastante conteúdo. Tinha uma outra pergunta aqui de Todd ou Nescau? Nem perguntei, porque você falou no começo da live. Nescau na adolescência, Todd na vida adulta. Ai, meu Deus, ressignificando o achocolatado. Dri, muito obrigada pela sua presença aqui na live. Eu tenho certeza absoluta que impactou. Se impactou uma pessoa, já tá bom para mim, já tá de impactamos excelente o mundo. Me impactou. E eu tenho certeza que o conteúdo que você trouxe aqui agrega demais na vida de qualquer pessoa que vai eventualmente nos escutar. E assim eu espero, porque são conteúdos genuínos, são pessoas, como você disse aqui, não é o diretor do não sei o quê, são pessoas reais que
de diversas histórias de vida, não tem gente chique aqui, é gente de verdade, que passa perrengue, que aprende, que ensina. Então, muito obrigada pela sua participação. Aos que assistiram a live, muito obrigada pela Muito presença de obrigado. vocês. A live fica salva aqui no meu feed no Instagram, mas também ficará salva no Spotify e no YouTube. Então, se você não assistiu a live completa e quiser acessar Assista! o conteúdo na íntegra, você pode assistir pelo YouTube ou escutar pelo Spotify enquanto está indo para o trabalho, dirigindo, no trânsito, está entediado, está chateado, bravo. Escuta o Adriano que passa. Dri, de novo, muito obrigada. Obrigado a vocês, Stella, pela oportunidade. Um beijo para todo mundo que ficou, um beijo para todo mundo que vai entrar e assistir. Vamos fazer a felicidade como a nossa principal meta e vamos fazer o bem morar no nosso coração, que a gente vai mudar o mundo, vai mudar a gente e vai fazer tudo ficar melhor. Leveza, já chega, o mundo está muito pesado. Vamos com leveza que vai dar tudo certo. Obrigado, Stella, oportunidade única, amei estar com você aqui, viu? Leveza e ressignificação. Gente, vamos ressignificar os acontecimentos, as situações, porque do contrário fica muito pesado e a gente não vai viver de forma plena e colocando todas as potencialidades que a gente tem a serviço nosso próprio e das outras pessoas. Muito obrigada, Adri. Boa noitinha para vocês aí no Brasil. Beijo. Boa noite para mim, boa tardinha Bons para sonhos vocês aí. aí. Muito obrigada. Até Tchau. mais. Beijos Tchau. na Noruega aí. Tchau. Pode deixar. Tchau.